Bom dia, irmãos. Nós saudamos a todos com a maravilhosa graça e a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bom poder estar na casa do Senhor novamente, depois de um período de descanso, revendo os irmãos. Ainda temos muitos em período de férias, né? Mas temos aqueles também que estão nos acompanhando à distância, pela transmissão, a quem nós saudamos também, da mesma forma, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E como é bom podermos estar na casa do Senhor, rendermos louvores, ouvirmos já o prelúdio e nos reunirmos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, sabendo que o nosso Deus é digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Isso alegra o nosso coração, né? E que o nosso desejo de exaltar o Senhor, de prestar esse culto, seja maior do que qualquer outro sentimento, que nossa atenção esteja totalmente voltada para esse momento aqui, que a gente possa fazer com sinceridade, que a gente possa prestar o nosso culto realmente em espírito e em verdade. E para nós darmos início, então, eu te convido a se colocar em pé, abrir a palavra do Senhor, que é a nossa única regra de fé e prática, a orientação, é a palavra de Deus para nós. Na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 2, nós leremos do versículo 6 até o versículo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do 6 ao 12. E eu te convido a ler esse texto junto comigo, uma só voz, com a alegria dos salvos, né? A alegria de quem tem a salvação. Não pode ser diferente. A palavra de Deus deve arder em nossos corações, mas também deve nos trazer muita alegria na leitura dela. Leiamos. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia, amém. Cantemos em resposta a essa leitura o hino de número 42, que é um convite a exultarmos ao Senhor. O grande amor de Deus, hino de número 42.
Oremos. Ó Deus, nós te damos glória, Senhor. Nós estamos aqui para te exaltar, ó Pai. O seu povo se reúne com desejo no coração, ó Deus, de te render esse culto, de te adorar, Senhor Deus, de reconhecer mais uma vez a sua majestade, ó Pai, de nos humilharmos perante a sua poderosa mão, Senhor, reconhecermos, ó Pai, a nossa pequenez diante de ti, reconhecer o quanto necessitamos do Senhor, ó Pai, e o quanto o Senhor tem sido maravilhoso com o seu povo, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação em Cristo Jesus, ó Deus. Obrigado pelo seu amor que é derramado sobre as nossas vidas. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Nós te amamos, Senhor, e o desejo do nosso coração é que o Senhor receba esse culto, ó Pai, que ele seja agradável ao Senhor, ó Deus. E para isso nós pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, cada um de nós, porque nós sabemos que por vezes somos levados a perdermos a atenção, a pensarmos em outras coisas, sabemos que somos limitados, que somos falhos, pecadores, que não temos, ó Pai, nada para te oferecer de nós mesmos, Senhor. Mas pedimos que, com o auxílio do Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor nos tem dado para te oferecer, ó Deus, que seja agradável ao Senhor, ó Pai. Nos ajude a prestar esse culto, que o Senhor esteja na direção de cada momento, de cada ato, ó Pai, e o receba, porque nós pedimos assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, ó Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós passamos ao nosso momento de contrição agora, de confissão de pecado, também para que o nosso culto seja aceito pelo Senhor. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, seu capítulo 59. Isaías 59, versículos 1 e 2. Farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Sabemos que o nosso Deus é santo, 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 que Ele não compactua com o pecado, e também reconhecemos que nós temos pecado, e que esse pecado, como diz a palavra do Senhor, não sou eu que estou dizendo, faz separação entre nós e o nosso Deus, justamente pela santidade do Senhor, pela justiça que há no Senhor. Por isso é necessário que nós nos coloquemos diante dEle, que nós confessemos os nossos pecados ao Senhor, para que assim, confiando no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós sejamos perdoados. Nós cantaremos o hino de número 67 agora, ao som do instrumento eu peço que você se coloque em pé, Coração Quebrantado, hino de número 67, e depois nós faremos a oração de contrição.
Senhor, nós, depois dessa oração cantada, queremos também fazer a nossa oração falada de todo o nosso coração agora a Ti, ó Pai, pedindo perdão, Senhor Deus, por tudo aquilo que temos feito e que tem ofendido a Sua santidade, ó Pai. Nós somos trazidos agora à reflexão, trazidos agora, ó Pai, ao arrependimento por esses atos, por essas palavras, pensamentos, e até por aquilo que o Senhor nos manda fazer e nós não temos feito, ó Deus. Que o Senhor nos dê discernimento, cada vez mais nos ajude, ó Deus, a nos afastarmos do pecado, que o Senhor cada vez mais nos ajude a andarmos em retidão, cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor nos ajude a termos nojo do pecado, Senhor, da mesma forma que o Senhor o tem, da mesma forma, ó Pai, que o Senhor abomina o pecado, que o Senhor nos ajude também para que a nossa vontade esteja de acordo com a vontade do Senhor, ó Pai. Perdoa-nos, limpa os nossos corações agora, ó Pai, nos dê a alegria do perdão, ó Pai, que possamos sorrir, cantar, ó Deus, alegres ao Senhor, depois dessa oração, na certeza de que fomos perdoados por Ti e de que já não há nenhum pecado nos separando do Senhor, ó Pai, pelo sacrifício do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecidos, oramos assim, em nome dEle. Amém, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor agora, perdoados por Deus. Vamos ficar em pé, mas eu vou só dizer bom dia, porque vocês já estão em pé, então é mais fácil, né? Obrigado. Secretário aqui, para isso. Obrigado. Valeu. Vamos cantar bem animados. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Lá, 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 ia, lá, 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 ia. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Lá, 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 ia, lá, 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 ia. E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus
Pode sentar, irmãos. E que presença maravilhosa, né? Presente aqui, por isso o nosso culto faz todo o sentido. Nós lembramos a amada igreja que o reverendo Eliseu está gozando do seu período de férias, merecidas férias, né? Por isso nós temos feito uma escala para compartilharmos da palavra do Senhor durante a ausência dele. E a reflexão que nós queremos compartilhar com os irmãos nessa manhã está no Evangelho segundo João, em seu capítulo 4, dos versículos 31 ao 34. João 4, do 31 até o 34. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Oremos. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos deixado tão grande riqueza, ó Pai. Mas sabemos de quanto somos insignificantes diante dela, ó Pai, e por isso pedimos agora que o Senhor nos auxilie, ó Pai, nos ilumine no estudo da Tua palavra, para que nada do que seja dito aqui parta de nós mesmos, mas que venha do Senhor, seja edificante para as nossas vidas, ó Pai, nos traga ensinamentos práticos e que assim o nome do Senhor seja glorificado em nós. Ilumina-nos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. O tema da nossa mensagem, irmãos, é alimentando-se da vontade de Deus, num ano em que nós, como conselho, decidimos que nós falaríamos sobre experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como subtema, no mês de janeiro, nós estamos falando sobre iniciativa. E esse texto, assim como outros, né, nos mostra que não existe uma relação mais bonita, mais íntima, mais dedicada com a vontade de Deus do que a do Senhor Jesus Cristo, do que essa que Ele nos deixa como exemplo. Ninguém que passou por essa terra cumpriu com tanto zelo, com tanto amor, com tanta dedicação à vontade do Senhor. Ninguém conheceu melhor a vontade do Senhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo que a gente tem em tudo, né? É o que nós temos aprendido, ele é o exemplo de como nós devemos ser, e também em cumprir a vontade de Deus, que é o nosso tema, não é diferente. Ele é o nosso maior exemplo também. Ele nos ensina a orar, pedindo que seja feita a vontade de Deus, né? E não a nossa, nos pedidos. Foi Ele quem disse que desceu do céu, não para fazer a vontade dEle, mas que Ele desceu para fazer a vontade de Deus. Nós também, por vezes, reconhecemos, né? Nós sempre dizemos, e até por vezes nos gabamos disso, de que nós entendemos por que nós estamos aqui. É maravilhoso saber por que nós estamos aqui, né? Como a primeira pergunta do catecismo, que é para glorificarmos a Deus, né, gozarmos a Deus, mas Jesus tinha isso muito mais forte, muito mais claro e fazia isso de uma maneira excelente. Nós, por mais que a gente reconheça que estamos aqui para glorificar ao Senhor e cumprir a vontade dEle, muitas vezes nós não deixamos isso aparente, né? Não demonstramos isso. O Senhor Jesus fez isso, então Ele ensinou a orar, dizendo que se fosse feita a vontade de Deus, disse que veio aqui não para fazer a vontade dEle, mas para fazer a vontade do Pai. E ele disse aqui nesse texto também que a comida dele é fazer a vontade de Deus, que ele se alimenta de fazer a vontade de Deus. Jesus respirava a vontade de Deus. Tudo o que ele fazia era para a vontade de Deus, era para glorificar o Pai. E ele é o nosso exemplo. Nós também deveríamos agir assim, respirar o tempo todo, viver
a vontade de Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu vejo isso, eu me sinto muito pequeno mesmo, né? Quando eu olho para a minha vida, vejo me debatendo para fazer a vontade de Deus, lutando contra a minha vontade, buscando a vontade do Senhor, e às vezes achando que eu estou fazendo o suficiente, às vezes achando que o que eu estou fazendo pode estar bom, e aí eu olho para isso, olho para a forma como Jesus cumpria a vontade de Deus, a forma como ele se relacionava com a vontade de Deus, e eu me sinto muito pequeno. E ao mesmo tempo que eu sou tentado a pensar, mas ele era também 100% Deus, né? Mas ele faz parte da Trindade. Ao mesmo tempo, a Bíblia vem me dizer, a palavra de Deus vem me dizer que ele era 100% homem, que assim como eu sou tentado, ele também foi tentado, mas cumpria assim mesmo a vontade de Deus, né? E esse pensamento me humilha, né? Mas me faz desejar cada vez mais ser como ele, me faz desejar e correr atrás, buscar me alimentar também da vontade de Deus, como ele se alimentava da vontade do Pai. Esse texto que nós lemos, se a gente deixar o que vem antes dele, a gente não consegue extrair a riqueza desses ensinamentos. Então é importante que a gente preste atenção ao que vem antes. Ele é uma continuação da passagem da mulher samaritana, lá do poço de Sicar, né? Isso aqui ainda está acontecendo, provavelmente, naquele mesmo lugar, naquele mesmo poço. Não dá tempo de nós lermos tudo, essa reflexão é uma reflexão breve, mas dá para a gente trazer aqui algumas pinceladas daquilo que aconteceu. O início do capítulo 4, se você pegar lá, diz que Jesus saiu da Judéia e foi outra vez para a Galileia. E ao invés de cruzar o Jordão 2 vezes, como a maioria dos judeus fazia para fugir, para não passar por Samaria, por causa da rivalidade que havia entre os judeus e os samaritanos, eles chegavam a cruzar 2 vezes o Jordão e evitar esse atalho. Jesus não, como ele não fazia acepção de pessoas, e porque ele respirava a vontade de Deus, ele sabia que lá ele teria uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor, ele foi pela Samaria. E esse início do texto, no capítulo 4 ali, nos diz, então, esse é o primeiro ponto, né, que Jesus já sabia que ali ele cumpriria a vontade de Deus, por isso ele foi por ali. O segundo ponto é que no verso 6 nos diz que Jesus, na hora sexta, ou seja, meio-dia, né, horário em que bate a fome, cansado da viagem, o texto nos diz que ele estava cansado, no versículo 6. Ele para junto ao poço em Sicar, né, nessa cidade samaritana, e os estudiosos dizem que o caminho da Judéia até a Galileia, passando pela Samaria, dava cerca de 120 quilômetros. Sicar ficava mais ou menos ali no meio do caminho. Eu não sei de onde Jesus saiu exatamente da Judéia, mas nós temos aí pelo menos 60 quilômetros, né? Eu não sei quanto tempo Jesus andou, a Bíblia não nos dá essa informação de quanto tempo Jesus andou, mas por certo foi muito tempo de caminhada. Ele andou bastante para chegar nesse lugar junto com os seus discípulos. Depois de uma caminhada tão longa, numa terra árida, seca, debaixo de um sol escaldante, né? E naquelas condições que a gente sabe que era aquele tempo, depois dessa caminhada, o que você ia desejar? Qual ia ser o seu desejo? Eu posso dizer por mim, eu desejaria água, que é o que ele pede para aquela mulher, o descanso, que é o que ele faz, ele para sentar, mas até nisso ele já estava pensando na vontade de Deus. E sendo meio-dia, provavelmente ele estivesse também desejando, eu estaria desejando muito alimento. E foi o que os discípulos fizeram. Eles saíram para a cidade para comprar esse alimento enquanto Jesus ficou ali. E, novamente dizendo por mim, eu posso dizer que, mesmo quando eu estou em situação confortável, sem sentir cansaço, sede, fome, eu já muitas vezes deixo a vontade de Deus de lado. Muitas vezes, ainda mais sentindo tudo isso. A última coisa que eu ia me preocupar, talvez, naquele momento, seria em evangelizar. Seria em me alimentar da vontade do Senhor. Mas Jesus não. Mesmo a água que ele pediu para aquela mulher, o descanso, o lugar onde ele parou, já foi sabendo da oportunidade que ele teria e que ele poderia glorificar o nome do Senhor ali. E então essa mulher chega, Jesus pede água a ela, e ele então aproveita para evangelizar essa mulher, para falar, se apresentar como aquele Cristo que haveria de vir.
como a água da vida. Aquela água que quem bebe não sente mais sede, é saciado totalmente. Isso tudo porque ele se alimentava de fazer a vontade de Deus. Essa mulher, depois de ouvir isso, o que ela faz? Ela deixa o seu cântaro ali e vai para a cidade, a mesma cidade onde os discípulos do Senhor foram comprar alimento. Mas a preocupação desses discípulos não era em buscar esse alimento e fazer a vontade de Deus. A preocupação desses discípulos, quando foram lá, era comprar o alimento físico. A presença deles na cidade não fez diferença para aqueles moradores. Você não tem um relato bíblico dizendo que os discípulos foram lá e, depois disso, os homens daquela cidade vieram a ter com Jesus, vieram ouvir Jesus, porque eles não aproveitaram a oportunidade de estar na cidade. Mas o testemunho dessa mulher, que ouviu o Senhor Jesus se apresentar como Cristo, como Salvador, aquele que haveria de vir, deixou o cântaro, foi para a cidade e falou com os homens, esse testemunho, depois de Jesus ter se apresentado para ela e ter se alimentado da vontade de Deus, feito a vontade do Pai, essa mulher vai lá, fala a esses homens ouvem na cidade e vêm ter com Jesus, vêm ouvir o Senhor. E se você pegar o versículo 30, depois o 40 e o 42 desse mesmo capítulo, nós temos o relato do que aconteceu. No 30, saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. No 40 e no 42, ao 42, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias, na cidade onde os judeus nem gostavam de passar. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Por que isso aconteceu? Porque esses homens foram salvos. A resposta está no texto que nós lemos, porque Jesus se preocupava e se alimentava de fazer a vontade de Deus. Muitos ali foram salvos. O nome do Senhor foi glorificado. E Jesus, quando os discípulos então chegam e oferecem a comida para ele, estranham primeiro dele estar conversando com a samaritana, e oferecem a comida para ele, Jesus fala, eu me alimento de uma comida que vocês não conhecem. Foi o que ele tinha acabado de fazer, se alimentado de fazer a vontade do Pai. E nesse mês que nós estamos falando, em experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, esse mês em que nós estamos falando de iniciativa, de ação, esse exemplo nos cai muito bem. Primeiro nos envergonha muito, mas depois nos cai muito bem como ensinamento da parte do Senhor para as nossas vidas. E nós somos então constrangidos a nos perguntarmos, será que nós conhecemos essa comida? Será que nós temos experimentado realmente dessa comida, fazer a vontade de Deus? Nós temos nos alimentado de fazer a vontade do Senhor? Paulo diz que para conhecermos, experimentarmos a vontade de Deus, nós precisamos de transformação, renovar a nossa mente. É sobre isso que nós vamos falar hoje à noite, inclusive, na mensagem da noite. Fazer a vontade de Deus, o desejo do nosso coração tem que ser, sabe aquela costela que talvez esteja te esperando depois da escola dominical, no almoço, que faz a nossa boca salivar? Quando a gente olha para ela, a gente já enche o coração de alegria, né? A vontade de Deus tem que ser muito maior do que isso. Seu sentimento, seu desejo de cumprir a vontade de Deus tem que ser muito maior do que a ânsia que nós temos de um alimento, a alegria, a satisfação que a vontade de Deus traz tem que ser muito maior do que a de um rodízio de pizza ou de carne. Isso é nos alimentarmos da vontade de Deus. Isso é viver dessa maneira como Cristo está colocando aqui para nós. Será que nós conhecemos? Será que nós temos nos alimentado da vontade de Deus? Isso só virá através da renovação da nossa mente, da transformação. É através dela que a gente vai entender o quanto essa vontade é boa, o quanto ela é perfeita e o quanto ela é agradável. Que Deus nos ajude a conhecer a sua vontade e a desejarmos a sua vontade dessa forma, né, que é expressa aqui, e nos esbaldarmos nessa vontade.
nos colocarmos diante dela como a gente se coloca numa mesa de ceia, por exemplo, né? Com um sentimento muito mais, um desejo muito maior do que esse, em cumprir a vontade do Senhor. Amém? Que Ele nos ajude. Vamos orar? Ó Pai, que belo exemplo, Senhor, que exemplo maravilhoso nos é deixado pelo Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que se alimenta da sua vontade, ó Pai. Nós ansiamos isso também, ó Pai, nós queremos, mas lutamos contra a nossa vontade, ó Deus. Muitas vezes nós temos buscado e nos alegrado na nossa vontade, ó Pai, na vontade da nossa carne, ó Pai. E isso tem tirado o nosso tempo, a nossa dedicação, tem tirado o nosso desejo de buscarmos a vontade do Senhor, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a conhecermos a Tua vontade, a entendermos o quanto ela é boa, o quanto ela é perfeita, o quanto ela é agradável, Senhor. Que ela traga alegria ao nosso coração, ó Deus, e que assim nós estejamos desejosos por ela, ó Pai. Que nós busquemos conhecer cada vez mais a vontade do Senhor na Tua palavra. Revela a Tua vontade a nós, ó Deus, a cada dia, Senhor, e nos dá esse desejo profundo, ó Deus, de cumpri-la, Senhor. E que ela seja realmente um alimento para a nossa alma, ó Deus, que ela venha nos saciar, ó Deus, que haja satisfação no cumprimento da vontade do Senhor, ó Pai. Ajuda a Tua igreja, ajuda cada um de nós, Senhor Deus, que somos exortados por essa mensagem, ó Pai. Sê conosco, ó Pai, somos seres tão difíceis, ó Pai, é tão complicado para nós isso, mas com a Sua ajuda nós sabemos, Senhor Deus, que isso é possível, que nós podemos sim saciarmos, ó Deus, com a vontade do Senhor, ó Pai, nos alegrarmos tanto com a vontade do Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Escola Dominical. Bom dia, bom dia. Acharam que ia ser 3, né? Mas não. 3 não dá, porque tem que ser pedir direitos autorais, né? Amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos, né? À nossa escola dominical. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, cada irmão, cada irmã, cada criança, né? Que se dispôs a estar aqui presente no dia do Senhor. Que Deus abençoe também a quem estiver assistindo, né? De maneira online, em casa. E também, ou alguém que vai acessar esse canal em outra oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um. Como o nosso presbítero falou, nosso reverendo Eliseu está de férias esse mês, né? Mas a nossa igreja estará sendo assistida, né? Pelo licenciado Diego Eleodoro e alguns presbíteros que também estão de volta. Então, qualquer coisa que precisar algo falar com eles estão à disposição. Bom, vamos aos nossos recadinhos. Vamos lembrar aqui da nossa campanha de alimentos, né? Reforçamos toda semana, né, esse recado, porque ele é muito importante, né? Existem muitas famílias que necessitam de alimentos, então, quando você for ao mercado, se você tiver condições de traga 1 quilo de alimento, né? O pouco, para nós, vai ser muito para quem realmente precisa, né? Necessita desses alimentos. Então, traga e entregue para qualquer diácono que estiver à disposição aqui na igreja. Também temos a nossa campanha, né, de óleo SEMEI, Senasa. Se você puder também trazer 1 litro de óleo também, a nossa igreja ela assiste essa creche, né, essa SEMEI, e vai ser de grande ajuda para eles e também de muitas crianças também. Então, pode trazer para entregar para qualquer diácono que também estiver aqui. Bom, vamos a um recado aqui também, que é da programação do início das atividades dos departamentos internos, tá? Das nossas forças de integração da nossa igreja, a nossa UPH, que são dos homens, da SAF, né, das mulheres, da UMP dos jovens, da UCP das crianças e da UPA dos adolescentes. Quando será? Dia 22, no próximo sábado, às 15 horas, aqui na igreja. Lembrando, irmãos, que se houver alguma mudança durante a semana, devido à pandemia ou algo assim, será enviado um recado no WhatsApp da nossa igreja, tá bom? Então, mas a princípio vai ser dia 22, às 15 horas, aqui na igreja. Então, que nós possamos estar vindo, né, para que
possa estar confraternizando também, dando início às atividades. Estamos preparando tudo com muito carinho para vocês, né? Claro, com os devidos cuidados, né? Álcool em gel, máscara, e tentar não ficar muito aglomerado também, né? Bom, mais um recado. Hoje, no final da escola dominical, nós teremos a nossa primeira plenária da nossa SAF, né? Então, você sócia, você mulher também, que queira conhecer mais o trabalho das nossas mulheres aqui da igreja, que queira fazer, que queira acrescentar mais ao trabalho do mestre, esteja aqui também para conhecer, né? E você sócia está convocada. Após a escola dominical, nós vamos estar se reunindo lá embaixo, na sala dos catecúnimos, ok? Então, venha e participe. Não vá embora, mulher. Mulher sócia ou você que não é sócio, que queira conhecer também, vai ser muito bem-vinda. Bom, como o nosso mês de janeiro também é de férias, muitos irmãos estão em viagem, professores, como ficará dividir as nossas classes? Os adultos, heróis da fé, atalaia, querigmas e catecúnimos estarão aqui no templo com o nosso professor, presbítero Luiz. Estarão aqui, tá? Joias de Cristo, soldadinhos e cordeirinhos nas salas aqui de cima. MQV e MQV Kids lá embaixo com o professor Edson e a professora Karina, tá? Lembrando que às 10h35 será dado o primeiro sinal. Esse sinal para que serve? Para o professor se planejar, né? Porque daqui 10 minutos vai ser o termo, daí às 10h45. Aí pedimos que todos estejam aqui presentes, para que a gente possa estar entoando também o hino para a chamada das classes. Então, peço a gentileza que todos às 10h45 estejam aqui, tá bom? Bom, não tendo mais recados, tem algum visitante aqui pela primeira vez? Hoje? Acho que não, né? Não temos. Então, vamos passar para os nossos aniversariantes da semana. Lembro que dia 14 foi a Gabriela Joslin, né? Ela não está aqui, mas vamos orar por ela também, né? Peço também que, se tiver algum aniversariante durante a semana e não estiver aqui na lista, nos procurem, porque a nossa igreja está crescendo, graças a Deus, então nós estamos atualizando nossos cadastros, tá, de aniversariantes. Vou chamar, dia 17, aqui, Maria Luísa Arnone. Você pode vir aqui na frente, por favor, irmão? Dia 17, o Tiago José. De casamento, o Divaldo e a Thaís. Mariane Jordan, dia 19. Pode vir aqui para a gente poder orar, Mariane? E dia 21, a Cecília Guerreiro. Eliel, você pode pedir por essas crianças que vão estar fazendo aniversário, e também para o casamento do Edivaldo e da Thaís, e também orar pela nossa escola dominical. Após a oração, irmãos, podem se dirigir para as suas classes. Muito obrigada. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui na tua casa, reunidos para adorar o teu santo nome. Mais motivo de alegria ainda também, ó Pai, pelos nossos aniversariantes. Nós pedimos as tuas ricas bênçãos, principalmente pela Malu e pela Mariane, que estão aqui na frente, ó Pai. São duas crianças que estão crescendo nos teus caminhos.
Em situações normais, nós pediríamos para todos virem para o lado de cá, né? Mas está bom do jeito que está. Na situação que nós estamos passando, está bom do jeito que está, né? Irmãos, é minha primeira aula para a classe Heróis da Fé, oficialmente agora como professor, né? Mas eu tenho a alegria, para mim é uma alegria muito grande, porque na minha primeira aula eu posso ter os meus alunos de antes aqui, os jovens também, né, na aula. Então, na minha primeira aula eu posso contar com a presença deles também. Isso me deixa até um pouco mais confortável, me deixa mais tranquilo. Mas é uma alegria também poder participar junto com Heróis da Fé, dividirmos da palavra do Senhor e aprendermos juntos, né? Porque eu tinha comentado lá com os jovens até, aqui nos jovens já tem, né, jovens que conhecem bastante, e aqui na Heróis da Fé ainda mais, até pelo tempo de vivência, tem pessoas aqui que conhecem muito mais Bíblia do que eu. Mas como isso aqui não é uma competição, né, nós estamos aqui para aprender juntos, isso aqui é uma graça, né, de Deus para as nossas vidas, podermos aprender juntos. Então vamos lá, vamos encarar o desafio. E eu quero deixar vocês bem à vontade. Se tiverem perguntas, quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem bem à vontade, né? Isso aqui é uma aula de escola dominical, então permite essa interação. E que Deus nos abençoe, como já orou o nosso irmão Eliel, que Deus esteja nos dirigindo, nos abençoando, para que seja um tempo muito proveitoso diante do Senhor. Nós estamos estudando o Evangelho segundo João, já tivemos 2 aulas, se não me engano a primeira foi com o licenciado Diego, e a segunda, semana passada, com o nosso irmão Gerard, certo? E hoje nós teremos a terceira aula, então. A terceira até a sexta, até o pastor voltar, sou eu que estarei com vocês, né, nessas aulas aqui, tá bom? Aí depois do pastor voltando, aí vocês já recuperam de novo, né? Já mata a saudade do reverendo Eliseu, ok? Então, hoje, nessa terceira aula, nós falaremos sobre Jesus, aquele que transforma. Só para recapitular as 2 primeiras aulas que foram dadas a respeito do Evangelho de João, na primeira foi visto Jesus, aquele que intervém na história da humanidade, que é o início do livro, né? O início do Evangelho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós para intervir em nossa história. Ele interviu maravilhosamente na minha história, na sua história, por isso nós estamos aqui. Então, é aquele que intervém na história e mudou toda a história da humanidade, né? Como já foi visto. Na segunda aula, semana passada, foi visto que Jesus é aquele que ilumina a vida do seu povo. E essa luz vinda ao mundo ilumina o homem todo, né? E aí o presbítero Gerard destacou os pontos dessa luz, né? Que João apresenta Jesus como essa luz que veio ao mundo também. Ilumina a vida do seu povo, como já havia sido predito lá no Antigo Testamento. E aqui, então, nós hoje veremos Jesus sendo aquele que transforma também. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias lá em João, no capítulo 2, nós leremos do 1 até o 12. As bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém,
guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Esse é o relato que nós temos, então, que servirá de base para nós conversarmos sobre Jesus como aquele que transforma. Eu gosto sempre de, vocês vão perceber nas minhas aulas, né? Os adultos não estão acostumados, mas lá os jovens já estão mais acostumados. Eu gosto sempre de, até para facilitar o meu entendimento, sempre fazer uma localização geográfica ou de período, né? Para ficar mais fácil a compreensão. E esse trecho que está sendo narrado aqui, nós estamos nesse ponto vermelho do mapa aí, né? Caná da Galileia. Tá? É nesse ponto vermelho que isso acontece. E João, então, nos relata que esse foi o primeiro milagre, ou sinal, como ele diz, de Jesus ao iniciar o seu ministério. Está ali no verso 11. Né? E é importante nós destacarmos isso, esse como sendo o primeiro milagre. Eu não estou fazendo a contextualização do evangelho aqui, do livro, porque isso já foi feito, né? Inclusive pelo presbítero Gerard, muito bem feito por sinal, né? Falando sobre o livro em si, sobre o evangelho em si. Então, por isso que eu não estou fazendo a contextualização aqui, ok? Assim a gente aproveita melhor o tempo também. Mas essa colocação aqui de João é importante, de que foi o início dos sinais do Senhor Jesus, e mesmo quando você pega os outros evangelhos, quando você pega os outros milagres de Jesus, ele cronologicamente é colocado como o primeiro, apesar de não aparecer dos outros. Esse aqui, sendo colocado como primeiro, ele derruba a questão dos evangelhos apócrifos, né? Que não sei se alguém já teve curiosidade de ver. Se não teve, não precisa ter, tá? Não precisa ir atrás, perca de tempo. Talvez só para conhecimento, por curiosidade, né? Mas existem alguns pseudo-evangelhos aí, alguns textos que são colocados dessa forma, como o Evangelho de Nicodemos, segundo Nicodemos, por exemplo. Textos que nem têm autor confirmado e que querem nos trazer algumas informações a respeito da infância de Jesus. Colocam Jesus antes disso, né? Antes dele iniciar o seu ministério. A Bíblia não nos dá conta disso. Né? Os livros inspirados não nos dão conta disso, mas ali aparece textos que colocam Jesus ressuscitando um passarinho morto, por exemplo, esse tipo de coisa, enquanto era criança. Mas nós não reconhecemos esses evangelhos, nós não temos esses textos como textos inspirados e são informações ali que nós não temos, né, como dizer que são verdadeiras. O que nós temos é, sim, um apóstolo do Senhor que andou com ele, dizendo que esse aqui foi o primeiro sinal. Né, e depois de muitos. Então, se esse aqui foi, ele andou com o Senhor Jesus, é isso que nós temos, né, tendo a certeza de que esse é inspirado pelo Espírito Santo de fato. Então, isso aqui derruba os evangelhos apócrifos. Né? E por que só João descreveu os dois primeiros milagres? Tem outro lá no capítulo 4, 54 do Senhor Jesus, né? Verdade, se não me engano, João descreve 7 milagres e apenas 2 são relatados em outros evangelhos também. Por que só em João aparece aqui? Alguns estudiosos colocam essa questão aqui, primeiro porque o Evangelho de João foi o que foi escrito mais tardiamente. Né? Foi escrito entre 85 e 90 depois de Cristo, provavelmente. Tá? E a gente percebe que João procura dar informações que não foram, talvez, trazidos nos outros evangelhos. Né? E porque o público é um público diferente. Apesar da gente ter dificuldade de identificar o público desse evangelho de João, nós temos Mateus escrevendo para os judeus, aí Marcos escrevendo para os gentios convertidos, Lucas um evangelho mais universal. Aqui nós temos dificuldade de identificar o público, mas João coloca muito claramente que ele escreve para que o seu público conheça esses milagres e creia que Jesus é o Filho de Deus, que creiam nisso, né, e tenham vida através de Jesus. Então, provavelmente por isso, né, que nós temos somente aqui, é difícil afirmar isso também, mas alguns estudiosos colocam dessa forma, por isso que nós temos essa boda de Caná da Galileia colocada apenas nesse livro aqui, ok?
O estudo desse primeiro sinal nos remete a... Essas são as palavras-chave, tá? Então, do nosso estudo. Primeiro, aquele que transforma. Então, transformação é a palavra-chave do nosso estudo. Depois, sociabilidade de Jesus. Depois, a sua solidariedade. Depois, a sua sabedoria e o seu poder. São essas questões que nós vamos estudar. É isso que a gente quer abordar com os irmãos aqui. Até aqui, tudo bem? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Tudo certo? Então, tá bom. Fiquem à vontade aí se tiver alguma coisa para acrescentar. Então, primeiro falando sobre a sociabilidade de Jesus. No versículo 2 aparece que Jesus havia sido convidado também, né, para essa boda. A gente não tem certeza, mas provavelmente fosse de algum grau de parentesco de Jesus, né? Esse casamento aqui fosse de alguém próximo da família, talvez. E Jesus é convidado, então, com os seus discípulos, né, com os agregados, a estarem nessa festa. Levando os seus discípulos para aquela festa, então, e Jesus teve a oportunidade lá de revelar o lado social do Evangelho. O Evangelho tem o seu lado social, é muito importante, nós devemos estar atentos a ele, jamais ignorando esse lado social. Ele não pode ser o principal, né? Mas ele é muito importante, tem que estar lá. Com base no exemplo de Cristo, nenhum cristão está impedido de participar de eventos sociais, desde que neles prevaleçam a decência, a ordem e os bons princípios. Isso aqui é importante nós estudarmos, porque, por vezes, nós ouvimos perguntas, questões que são levantadas a respeito da nossa presença em algumas festas, né? Em algumas situações que nós somos convidados, que surgem convites, a gente fica em dúvida muitas vezes se a gente vai, se a gente não vai, se deve estar presente, se não deve. E aqui nós vemos Jesus com seus discípulos aceitando para estar numa festa, né? Isso nos ajuda a entender também que tipo de festas que nós podemos estar e com qual finalidade nós devemos participar. Então, Jesus viu ali uma oportunidade de revelar o lado social do Evangelho, de glorificar o Pai, assim como nós dissemos já no culto também, né? Deus foi glorificado ali naquela situação. E nós podemos tirar como exemplo aí de que nós não estamos impedidos de participar de exemplos sociais. Muito pelo contrário. É importante que nós estejamos, né? A gente vai ver um pouquinho a seguir aí dessa importância de nós estarmos nos eventos sociais. Mas, ainda falando desse exemplo de Jesus, Jesus sempre esteve presente em ajuntamentos. Não tinha questão da pandemia, né? A gente fala de ajuntamento, já lembra, já vem na mente já a questão da pandemia, né? Ele sempre esteve presente em ajuntamentos, desde que neles ele pudesse fazer algo para a glória do Pai. Então, por exemplo, em jantares, se os irmãos quiserem ir abrindo lá, eu vou pedir que as pessoas que forem abrindo, quem puder aí já abre e já leia, por favor. Se dois começarem a ler, não tem problema, podem continuar a leitura os dois juntos, tá? Mas leiam lá para a gente, por favor, primeiro, em relação aos jantares, em João 12, 1 e 2. Então, temos aí Jesus num jantar. Velório também, Lucas 12, 15. Desculpem, irmãos, está errado essa referência. Mas diz respeito, eu não vou lembrar onde está o texto agora, que Jesus está entrando na cidade, passa o velório, e Jesus então se aproxima e ressuscita o menino, né, o filho daquela mulher que estava aflita. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Eu não vou encontrar agora, também não vamos gastar tempo aqui para ver esse exemplo, até porque nós temos outras questões também de velório, né? Em que nós sabemos da presença do Senhor Jesus, como o próprio Lázaro, que já estava... Achou? Pode ler, Marco, por favor. Isso, acho que é essa referência aí mesmo, 7:15, né? Obrigado, Marco. Aí depois nós também vemos Jesus nas sinagogas, né, nos ajuntamentos nas sinagogas, Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Aí, ó, e em todas as sinagogas, percorrendo a Galiléia, né, nas sinagogas. Então, não é só em uma. E também em casamento, como nós vimos, e até mesmo em praias, né? Mateus 13:2. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Isso, vocês percebem, então, a questão social aqui, né? Como é importante, como Jesus estava no meio desses ajuntamentos, não estava na praia como muitos de nós agora, durante as férias, curtindo, né, aproveitando. Quando ele estava nesses ajuntamentos, era para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus, como nós vimos, né? Porque ele se alimentava da vontade do Senhor. Ok? Então, só para deixar claro aí os exemplos dessa questão social aí do Evangelho, né? E aí a gente pode tirar aqui, então, isso nos ensina que não é razoável tentar demonstrar uma certa espiritualidade rejeitando convites de festas e outros ajuntamentos sociais, quando permitido, né? Como eu já disse aqui, nós não estamos num momento muito propício para ajuntamentos, em festas, por exemplo, mas quando permitido, dentro do que nós podemos fazer, nós temos aqui o exemplo de Jesus, mas tem pessoas que recebem convites e acham que vai demonstrar uma certa espiritualidade, dizendo, não, eu não vou participar dessa festa. Eu não participo desse tipo de ajuntamento, né? Qualquer coisa assim. Claro, vou falar aqui no ponto a seguir. Mas nós temos a questão aqui, a figura que eu coloco aqui como ilustração, né? Que aparece lá em Mateus 5, 14-16, a lamparina embaixo do alqueire. Nesse contexto aqui, não é usada para isso exatamente, nesse texto, mas dizendo que a gente não esconde a luz embaixo do alqueire. Luz foi feita para brilhar, nós temos que fazer a luz do Senhor Jesus brilhar. E festas como essa em que o Senhor Jesus esteve, não são oportunidades para nós fazermos essa luz brilhar? Será que nessas festas nós não podemos dar bom testemunho, evangelizarmos, falarmos de Cristo em oportunidades como essa? Podemos glorificar o nome do Pai? Nos alegrarmos com aqueles que estão casando, por exemplo, aqueles que estão fazendo uma festa de aniversário. Então, não é razoável tentar demonstrar essa certa espiritualidade rejeitando convites para festas e outros ajuntamentos. Nós temos que fazer a luz do Senhor Jesus brilhar e essas festas podem ser oportunidade para isso. Esses ajuntamentos podem ser oportunidade para isso, assim como o Senhor Jesus fez ali. Por outro lado, não é sábio participar de festas mundanas com o pretexto de evangelizar, né? Por exemplo, sem estar preparado para isso. E aqui eu vou levantar uma questão que é bem polêmica e alguns irmãos podem ter uma posição contrária à minha, não tem nenhum problema com relação a isso, tá? A gente pode até conversar um pouco sobre isso, levar um tempinho aqui sobre isso. Mas, por exemplo, eu já vi pessoas piedosas, de fato, que eu reconheço assim que são pessoas tementes a Deus e muito dedicadas na obra do Senhor, que se preparavam muito antes de, por exemplo, partir para um evangelismo num carnaval, por exemplo. Então, desde que seja com muito cuidado, a questão aqui é mais o que está no seu coração quando você está se preparando para ir para uma festa como essa. Qual é o seu desejo profundo? Qual é o seu preparo? Você está preparado para aquilo que você vai se deparar lá? Você vai evangelizar, mas chega lá, você vê um monte de mulher com pouca roupa, por exemplo. Você está preparado para isso, para não pecar numa situação dessa? Você vai se enfiar numa fria dessa?
se você não estiver preparado, mas é necessário, é importante que haja evangelismo, mas há que se ter um preparo para isso, né? Então, não é sábio participar de festas mundanas. Outra questão que é muito colocada, né? A questão de uma festa junina, por exemplo, que eu, particularmente, não deixo os meus filhos participarem. Inclusive, já tive que mandar e-mails enormes, cartas para a escola, né, explicando o porquê e pedindo que fosse dado um outro trabalho para eles, que eu até entendi a questão cultural e tudo. E fui muito bem compreendido, graças a Deus nunca houve um problema muito sério em relação a isso, mas porque eu achei que aquilo não faria bem para eles, eles não estavam preparados para isso, né? Então, o que nós podemos tirar como lição aqui dessa questão de Jesus participando dessa festa de casamento com os seus discípulos é que havia ali uma oportunidade de glorificar ao Senhor. Esse contexto social é importante, né? Seria interessante que Jesus estivesse ali e ele participa dessa festa sim. Então, nós vemos aí a sociabilidade de Jesus e em todos esses outros contextos que nós vimos, né? Em casamento, mas também em velório, numa situação de dificuldade que uma família está passando, né? Nas praias, pregando, né, o Evangelho, ensinando, se apresentando como o Salvador, apontando para o Pai. Então, essa questão social deve nos servir como lição. Alguém discorda? Alguém tem alguma observação? Quer acrescentar alguma coisa nesse ponto? Não? Seguimos adiante para a segunda lição. Solidariedade de Jesus. A festa de casamento dos judeus, segundo o relato, se você pegar lá em Juízes 14:17, a passagem de Sansão, a gente vê lá que o casamento durava 7 dias, casamento dos judeus, né? Então, quem que tem filho preste a casar aí, né? Ó, Paulo, se preparem. 7 dias de festa, já pensou que beleza? 7 dias de festa, você já acha caro uma festa de uma noite? Vocês acham caro? Imagina 7 dias de festa, né? Então, esse era o contexto. Durava 7 dias a festa. A família do noivo era responsável normalmente, né, pelas despesas, sem contar, eu esqueci o termo no judeu agora, já de um valor que ele tinha que dar para a família. Em português é dote, mas tem um termo no judeu lá, que eles usavam, né, os judeus usavam para designar esse valor, e além das despesas para a organização geral, né? E claro que não podia faltar um bom vinho à mesa enquanto durasse a festa, né? Que era esse suco de uva fermentado, que também gera muita discussão, mas de fato a gente vê na palavra, né, que a palavra vinho, e vê que ele realmente não é para abusar, né? A orientação é de que não se abusasse dele, era usado para fins medicinais também, enfim. Mas não podia faltar esse bom vinho à mesa nessas cerimônias de casamento, nesses 7 dias aí, né? Nessa festa em questão em que Jesus participou, o vinho acabou. E apesar de ser só nos bastidores a informação ali, a princípio parece que nem o mestre-sala e nem o noivo estavam sabendo ainda, Maria soube. E condoída, então, né, a solidariedade dela aqui também, não sabemos por quê, talvez, como eu disse, por ser alguém da família, o casamento, enfim. Maria, condoída, então, com essa situação e o desapontamento ali de quem estava servindo, dos organizadores, confidenciou a Jesus. No verso 3, a gente vê ela chegando para Jesus e falando, acabou o vinho, né? Confiando no poder do Senhor Jesus. Ela sabia quem estava ali diante dela. Ela sabia que só Jesus poderia resolver aquela situação, não tinha como para aquela família resolver. O curioso é que até ali não há relatos de milagres de Jesus, como eu disse, né? É o primeiro sinal, então derruba a questão dos evangelhos apócrifos. Mas ela já sabia da divindade de Cristo, né? Desde que por graça o concebeu, né? Desde que o anjo apareceu e falou com ela, ela sabia quem era, né? E ela confiava no poder de Jesus. E movida por essa confiança, ela chega para o Senhor Jesus, então, e fala, acabou o vinho, né? Como quem diz, como quem pede socorro, né? E como quem diz também, talvez tenha chegado a hora de você fazer os seus sinais, fazer o seu milagre. E a resposta de Jesus vai justamente nesse sentido. Pode falar.
Exatamente, só que eles não prestam atenção nessa segunda parte, a resposta que Jesus deu para ela, né? Deixam meio fora do contexto, meio de lado. A resposta de Jesus para Maria, de forma alguma denota desrespeito, né? Que a princípio é o que nos parece, até pela diferença de linguagem, ou um destrato, de forma alguma. O que Jesus está dizendo ali, nesse momento em que Maria fala para ele, talvez tenha chegado a hora, né, de você fazer o seu sinal, sendo que até ali ele não tinha feito, é como quem diz, a palavra mulher, que nos parece áspera, era uma palavra que até no Evangelho de João aparece Jesus usando novamente para outras mulheres. Era comum ser usado, talvez não para mãe, mas era normal. E o que eu vejo Jesus colocando aqui, nesse momento, e também vendo de outros estudos relacionados a isso, né, e estudiosos, teólogos colocando, é que Maria, como se Jesus estivesse dizendo assim para ela. Se ele chamasse de mãe, talvez nesse momento aqui, ele não daria a ênfase, a importância que ele estava querendo mostrar, dizendo assim, olha, eu sou seu filho, fui, né, trazido, a minha natureza terrena foi trazida através de você, mas quem dirige o meu ministério, quem sabe a hora, é o Pai, é Deus. Se ele colocasse mãe aqui nesse momento, não ficaria isso latente, não daria essa ênfase, né? Falando mãe, ele já estaria como que falando, ó, você tem a autoridade humana sobre a minha vida, alguma coisa assim, né? Então ele fala, mulher, não é chegada a minha hora ainda, não é você que vai dizer qual é a hora de eu me manifestar da forma como você está esperando. Talvez você esteja esperando, que Maria talvez estivesse esperando, era que Jesus ali fizesse o milagre, chamando toda a atenção para si, já se revelando, como depois aconteceu, né? Mas não era a hora disso acontecer ainda. E isso nós vemos também, essa questão do tempo certo, lá no 7, de 3 a 10, com os irmãos de Jesus. Quando eles não acreditam nele, meio que zombam dele e falam para ele se manifestar, e ele fala de novo, não é chegada a minha hora. Ele fala para eles. Então, o que Jesus está fazendo aqui, de maneira alguma, de uma forma áspera ou um distrato, mas está falando para ela, né? Ó, quem dirige o meu ministério é o Pai. Não é você quem vai me dizer a hora de fazer. Com autoridade. Exatamente. Porque olha a situação de Jesus. Jesus era o filho dela, ao mesmo tempo ele é Deus. Ao mesmo tempo ele tem toda a autoridade. Ele fala, toda a autoridade me foi dada. Né? Então, olha a situação dele. E é essa autoridade que ele usa para colocar, para falar, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Né? O que tenho eu contigo? Não está na hora ainda. Né? Nesse sentido. Tá? E ainda assim ele se solidariza, né, em seu íntimo com esses anfitriões e faz o milagre. De alguma forma, que João não relata, que no texto nós não temos claro, Maria entendeu que Jesus ainda assim disse. Né? Talvez uma coisa assim, que no texto não aparece, mas talvez alguma coisa assim, ainda não chegou a minha hora de me revelar da forma como você está esperando, imaginando, né? Mas eu vou atender, porque ela chega para aqueles que estavam servindo e fala, ó, fazei tudo o que ele mandar. Façam tudo aquilo que ele mandar. Então é difícil para a gente, acaba entrando muito na área da especulação, e isso não é interessante, não é importante para nós ficar entrando na área de especulação só para tentar trazer Jesus para aquilo que a gente acha que tem que ser, né? Até porque tem a questão da diferença de linguagem, como eu disse aqui. Então isso não é o mais importante. Mas o mais importante é essa solidariedade de Jesus, que ele resolve, então, fazer esse milagre. Maria entende, então, que ele resolveria a situação e pede que os serventes sigam a orientação de Jesus. Pastor Augusto Nicodemos até brinca, né? Ele fala, nesse sentido aqui, nós somos marianos. Só aqui a gente é mariano, porque a gente aceita o ensino de Maria, que é o conselho que ela dá, né? Façam tudo o que Jesus mandar. Nesse sentido, nós somos, né? Então, esse conselho de Maria é importante para nós. Façam tudo o que Jesus mandar. Sempre. Em todas as situações. E no mundo individualista que nós vivemos, nós tendemos a achar que cada um deve cuidar dos seus problemas, né? Conhece aquele ditadinho lá? Ema, ema, ema? Né? As pessoas brincam assim. Ema, 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 cada um com o seu problema, né? A pessoa chega trazendo alguma situação para você, você dá uma resposta dessa para ela. Isso não é bíblico. Isso não glorifica o nome do Senhor.
o que nós temos nos textos aí a seguir, acho que é importante a gente pegar, né? Eu vou fazer da mesma forma, aqueles que forem abrindo já podem fazer a leitura, nos mostra que nós não devemos viver no individualismo. Gálatas 6:2. Isso, e aqui nós sabemos, né, que nesse contexto Paulo está falando mais das questões da dificuldade com tentação, né, se você pegar todo o contexto aí, mas para ajudarmos uns aos outros nesse sentido, mas também podemos aplicar sim a outras cargas, né, outros tipos de cargas. Filipenses 2:4. É isso que nós fazemos? Será que é assim que nós vivemos? Não buscando os nossos próprios interesses, mas buscando o interesse dos outros também? Nós somos chamados aqui à solidariedade, da mesma forma que Jesus se comoveu aqui com essa situação. E convenhamos, irmãos, não seria uma situação assim que traria constrangimento, traria vergonha, mas não é uma situação de saúde, não é uma questão de talvez de dificuldade financeira, nem nada assim, né? E mesmo assim o Senhor Jesus já ajudou, ele já se condoeu ali, já se solidarizou com a situação, né? E já ajudou esses anfitriões aqui, né? E nós temos que viver dessa mesma forma. Pensar não apenas nos nossos interesses, mas dos outros também. 1 Coríntios 10:24. Da mesma forma, né? Apenas reforçando aquilo que foi dito no versículo anterior. Romanos 12:15. Isso aqui é pura solidariedade. Nós temos experimentado também isso, né? E isso aparece em situações de perda, né? De falecimento de entes queridos. Às vezes os pastores, quando vão dar notícia, colocam isso, né? Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. É não pensar apenas em nós mesmos. E é dessa forma que nós devemos viver. É isso que nós devemos fazer e nos dá o exemplo aqui o próprio Senhor Jesus Cristo. Tá? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pode falar, Wanderson. É importante essa observação, meu irmão, porque muitas vezes nós menosprezamos a importância da oração. A própria oração que você falou, vamos interceder por essa pessoa, é uma enorme demonstração de solidariedade. Eu paro para orar por aquele que eu entendi que está numa situação, passando por uma situação de necessidade, uma situação que precisa da intervenção do Senhor, daquele que intervém, né? Como nós vimos, aquele que intervém na história da aula. Obrigado, Pablo. Então, é importante que a nossa solidariedade também seja manifestada através da oração, mas também, talvez, com uma palavra dessa que o Wanderson falou. Meu irmão, a hora é de Deus, o momento é dele. Ele vai fazer no momento dele, vai fazer se assim aprouver, né, a ele, se a vontade dele é mais importante do que a nossa, que seja feita a vontade dele. Mas tudo isso, essa palavra, esse aconselhamento, essa oração, já é solidariedade, né? É fazer o que Jesus fez aqui também. E é isso que nós precisamos. O que nós não podemos é estar tão fechado no nosso mundinho
que uma pessoa, a gente fica sabendo, não é que uma pessoa chega, a Lurdinha chega para mim e fala, Luiz, eu estou passando por isso. Eu tenho que estar sensível àquilo. E eu usei um ótimo exemplo aqui, né? Porque Lurdinha e César são uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço de perceber quando as pessoas estão precisando de alguma coisa. Vão lá e ajudam. A solidariedade está muito presente nesse casal, né? Então, eu tenho que estar sensível para perceber o que as pessoas estão precisando, né? E pensar não naquilo que é importante para mim, naquilo que é interessante para mim, mas o que também importa para os outros, aquilo que é interessante para os outros. Temos que estar sensíveis a isso. Mais alguém? Não? A terceira lição, a sabedoria de Jesus. As talhas que vocês viram aí no texto, provavelmente, muito provavelmente, eram talhas como essas aqui, tá? Talhas de pedras, jarros grandes usados para a purificação, né? Lembram que os judeus tinham as cerimônias de purificação antes da alimentação e o texto nos diz que eram talhas usadas para esse fim, né? Então, muito provavelmente fossem talhas como essas aqui. E Jesus então manda encherem de água essas 6 talhas de pedra. Essas talhas, pelo que nos diz o texto, estavam vazias, né, porque Jesus manda encher de água, não estavam cumprindo o propósito delas. E agora serviriam a Jesus, então. Cada uma dessas talhas, isso aqui nem estava na lição, né, mas eu quis trazer, às vezes a gente tem apenas um parágrafo aqui que eu quero fazer. Nós temos o costume de olhar o texto quando nós estamos estudando e procurar em cada detalhe, né, alguma associação com a nossa vida prática, né, trazer essa questão que está na Bíblia, procurar tirar de tudo uma lição, inclusive das próprias talhas vazias, né, como eu disse, nem estava na lição. Mas eu prefiro fazer isso, procurar trazer cada coisa dessa, cada detalhe, porque eu penso que, diferente de nós, que às vezes fazemos coisas sem pensar, fazemos coisas por fazer, eu tenho para mim que cada detalhe do que Jesus fazia tem a sua importância. Cada detalhezinho, sabe? Parece que nada é por fazer. Nada é simplesmente para ser deixado de lado. Então, por isso que, às vezes, a gente tem o costume, né, de ir lá e tentar tirar uma liçãozinha de cada coisa, até da talha vazia, por exemplo, né? Eu prefiro fazer dessa forma do que deixar os detalhes do texto passarem desapercebidos, né, por vezes. Então, eu achei importante ressaltar que elas estavam vazias, não estavam cumprindo seus propósitos, mas ali elas vieram a servir a Jesus, né? Jesus poderia ter feito de qualquer forma. Jesus poderia ter feito aparecer talhas. Jesus poderia ter feito o poço onde eles iam buscar água, o vinho se transformar lá dentro e eles já tirarem vinho, né? Mas, então, aprove ao Senhor, o Senhor Jesus quis assim que fossem através dessas talhas aqui. Outro detalhe é que cada uma delas tinha, a Bíblia nos diz, 2 ou 3 metretas, né? No verso 6. Cada metreta equivalia a cerca de 30 ou 40 litros, né? De 30 a 40 litros. Então, se a gente pegar pela medida mínima aqui, Jesus transformou ali pelo menos 360 litros, né? Alguns já pegam a maior medida, colocam 600 litros, outros até mais do que isso, né? Mas, no mínimo, ali a gente pode dizer que Jesus transformou 360 litros de água no melhor vinho da festa. É bastante coisa. Mas você pensar que a festa durava 7 dias, né? Você achar que é igual na nossa festa, por exemplo, de hoje, uma noite, o pessoal ia exagerar. Mas numa festa de 7 dias, a gente não sabe em que ponto da festa estava aqui nesse momento, né? Mas ele transformou ali pelo menos 360 litros de água no melhor vinho da festa. Jesus usou não apenas o momento certo, mas a maneira certa de agir. Tudo o que ele fez foi da melhor maneira para que o Pai fosse glorificado, né? E nós podemos tirar daqui que Jesus nos ensina também a fazermos tudo no tempo certo, de maneira certa, que agrade a Deus, né? Que glorifique o nome dele. Já dissemos durante a mensagem no culto da manhã também, nós lembramos sempre para que nós nascemos. Nós nascemos para a glória de Deus. E a palavra de Deus nos diz que tudo o que nós fizermos deve ser feito para a glória do Senhor. Então, que a gente procure fazer no tempo certo,
né, sem deixar para depois, ou sendo procurando fazer em um tempo também que não vai ter o proveito que é necessário que tenha, mas também da melhor forma. Sempre da melhor maneira, né? Procurando fazer da melhor maneira que tenha o melhor proveito para a glória de Deus. Jesus pode fazer seus milagres sem nós, sem talhas, sem pães, sem peixes, como foi a transformação, ou a multiplicação dos pães e dos peixes, mas em sua infinita sabedoria deseja nos usar. Nós devemos nos sentir honrados de sermos usados pelo Senhor, de servirmos como talhas que não tinham utilidade nenhuma, que estavam vazias e não estavam sendo usadas para purificação, seja para o que fosse. Nós devemos nos sentir honrados de sermos usados pelo Senhor, de sermos instrumentos na mão do Senhor. Ele podia fazer sem mim, podia fazer sem você, mas olha que maravilha, Ele me escolheu, Ele te escolheu. Que bênção enorme. Saber que Deus não precisa de mim e mesmo assim Ele me usa, que Ele me capacita, que Ele tem me ajudado para servir. Que bênção maravilhosa. Quem sou eu para servir ao Rei dos Reis? Quem sou eu para servir ao Mestre? E Ele me chamou para isso, Ele me capacita para isso. Isso é maravilhoso. Mesmo quando nós estamos sem utilidade alguma, né? Para isso, basta seguirmos então o conselho de Maria, né? O que nós vamos fazer? Faça tudo o que Jesus mandar. E faça no tempo certo e faça da melhor maneira. E a nossa quarta lição, nossa quarta e última lição aí, é sobre o poder de Jesus, então. Como nós já dissemos, esse aqui foi o primeiro de muitos milagres. Aí, João nos diz que uns foram registrados e outros tantos sem registro algum. Vamos ler lá? João 20, 30 a 31 nos diz assim. Percebam que o título colocado ali para o texto é o objetivo deste evangelho. Sempre que forem ler o evangelho de João, nunca esqueçam desse objetivo aqui. Tá? João deixa claro, e é para nós aproveitarmos disso. Isso nos ajuda para as nossas vidas, para evangelizarmos também. Para que esse evangelho foi escrito? João diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Né? Então, foram registrados esses milagres para isso. Por que João coloca como sinal? O que ele coloca como sinal, né, esses milagres aqui? O que o sinal faz para você no trânsito? Ele te aponta aquilo que você não sabe ainda, aquilo que está para vir, né? As placas de trânsito, por exemplo, o que elas fazem? Elas apontam para aquilo que é necessário, para aquilo que há de vir ainda. Né? São os sinais que demonstram que Cristo é o Filho de Deus. Se não fosse, Ele não faria essas coisas. Se não fosse, não teria o ministério registrado aqui como foi registrado. Tá? Então, João coloca, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Mas ele diz mais ainda, pega o 21, 25 agora, no finalzinho do livro. Olha só o que ele diz, o testemunho de João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Lembrando do contexto aqui dos livros, né, como eram naquele momento. Então, olha que maravilha. E ele caminhou com Jesus, ele andou com Jesus. E ele está dizendo aqui que se fosse relatar uma por uma, não teria no mundo inteiro, caberiam livros onde pudesse comportar todas essas coisas. Né? O que ele está dizendo aqui, talvez de uma maneira assim, talvez como hipérbole, não sei, mas o que ele está dizendo aqui foi registrado muito pouco ainda perto do que Jesus fez. Jesus fez muito mais.
né? As maravilhas do Senhor vão muito além. E para a gente, hoje, a gente lê os milagres de Jesus, já nos maravilha, já nos deixa assim, boquiabertos. Só que eu fico pensando para quem presenciou, para quem estava lá e viu Lázaro sair do túmulo. Para quem viu isso? Essa água sendo transformada no melhor vinho da festa. E tantos outros milagres. E para quem viu isso? E para a gente já é maravilhoso, mas não é só isso, tem muito mais. Ainda foi feito muito mais do que isso, né? Fica à vontade, meu irmão. É. E assim, o que João coloca aqui como sinais, eu fico pensando também, antes disso, desconsiderando os chamados evangelhos de antes lá, né, os apócrifos, desconsiderando, só pelo que a gente tem, será que já não é milagre um menino de 12 anos sentar entre líderes, entre pessoas conhecedoras da palavra de Deus e ensinar? João coloca isso aqui como sinal, porque é uma coisa assim que salta aos olhos. Mas será que já, né, antes disso que Jesus tinha feito na adolescência lá, já não é uma coisa extraordinária? Né? Sem contar aquilo que ele não fez e que já indica também. Antes disso teve o batismo de Jesus. Uma pomba vindo e pousando e a voz no céu dizendo: esse é meu filho, em quem me comprazo. Que não foi feito por ele, mas é uma coisa maravilhosa também. Né? Então, tudo isso, ainda tem essas outras questões, mas aqui ele coloca aí esses sinais. Né? Então, e com a transformação da água em vinho, Jesus manifestou a sua glória e o seu poder, a ponto de seus primeiros discípulos, então André, Pedro, Filipe e Natanael, que estavam lá, serem levados à frente. Verso 11, passa: e creram nele. Esses discípulos que estavam caminhando com ele há pouco tempo, creram, então, nele. Né? Essa aqui é a chave, eu coloquei essa chavezinha aqui para eu lembrar de falar. Esse texto aqui, ele está aqui, é para isso. É para nos apontar a manifestação da glória e do poder do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, tudo é importante, a gente vai chamar a atenção a questão lá, como eu já disse, do relacionamento com Maria, a festa em si, mas o que deve nos chamar a atenção, o que tem que saltar aos nossos olhos é a manifestação da glória e do poder de Deus. É isso que João quer. Para isso, esses milagres foram relatados, para isso eles foram registrados, manifestar a glória e o poder do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus. É isso que nós temos que fazer também. Quando se pegar esse texto para ler para alguém, é manifestar a glória e o poder do Senhor. É falar sobre essa glória e sobre esse poder. Esse aqui é o Cristo que havia de vir. Esse é o Filho de Deus. É Ele se manifestando aqui. Porém, esse primeiro milagre, feito há mais de 2000 anos, apenas ilustra o que Ele continua fazendo com seu imenso poder. E aqui continua a importância disso. Jesus continua, depois de tanto tempo, transformando trevas em luz, como a gente vê lá em Mateus 4,16, tristeza em alegria, como nós temos lá em João 16, 22. Ele continua transformando morte em vida e fraqueza em força. Acho que dá tempo, né, da gente ler. Vamos pegar esses textos? Alguém? Já vão abrindo lá e vão lendo para a gente, por favor. Eu nem vou abrir a minha aqui, que está difícil com o computador também. Mas alguém lê lá para a gente, por favor, Mateus 4,16. A segunda lição, né, do Evangelho de João. Jesus é a luz, ele está transformando a treva que havia na minha vida, as trevas que haviam em minha vida e na sua, ele transformou em quê? Em luz. Né? Então ele continua fazendo essa transformação. Hoje tem pessoas sendo transformadas, tendo trevas das suas vidas transformadas em luz.
Ele transforma a tristeza em alegria. João 16, 22. Alegria maravilhosa, né? Que Jesus transforma. Morte em vida. João 5, 24. Essa é da fraqueza em força, né? 2 Coríntios, transformação da fraqueza em força. Nele nós somos fortes. Ele transforma a nossa fraqueza e usa a nossa fraqueza para demonstrar a sua força, para manifestar a sua força, né? Mas acho que não foi lido morte em vida, né? João 5, 24, foi lido? Não, né? Tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e vida em abundância. Olha as transformações maravilhosas que Jesus faz. Isso aqui me faz lembrar, acho que dá tempo ainda de contar rapidinho, vocês já devem ter visto também o pastor Augusto Nicodemos contando que um dia ele estava zapeando nos canais, né, que tem essas... algumas igrejas neopentecostais aí, que pegam testemunho, usam muito o testemunho das pessoas, e chamou a atenção dele porque os pastores que estavam com o microfone na mão passando, né, eles ficavam, quando as pessoas falavam, Jesus curou a minha coluna, eu tinha muita dor na coluna e Jesus curou. Eu tinha câncer e Jesus curou o meu câncer. Aí ele chegou para outra mulher, colocou o microfone e falou, conta, minha irmã, qual foi a bênção que Deus te fez? Pastor, Jesus perdoou os meus pecados, eu fui transformada. Legal, minha irmã, ótimo, mas qual é a bênção? Conta a bênção. Então, não vamos ficar prestando atenção só na água transformada em vinho. Olha as transformações que Jesus tem feito em nossas vidas. Isso aqui é que tem que nos saltar aos olhos também, né? Tristeza em alegria, morte em vida, trevas em luz, fraqueza em força. Que maravilha o que Ele fez nas nossas vidas. Ninguém mais poderia fazer. E Jesus fez. Conclusão, então, o mundo está carente de milagres verdadeiros, que manifestem a glória de Deus no meio do seu povo. Milagres que, uma vez realizados, concorram para o engrandecimento do nome de Jesus. Milagres que levem as pessoas a se converterem a Cristo, a renunciarem os prazeres do mundo e a se submeterem aos sãos ensinos do Evangelho. Hoje, muitos estão em busca de sinais que redundem em glória para si mesmos, como foi esse caso que eu citei aqui, né? Pessoas passando o microfone porque aqui acontece a bênção, né? Já ouvi pastores falando, a mão de Deus é aqui, em outro lugar parece que a mão de Deus não está, a mão de Deus está só aqui e é só aqui que acontece. Está buscando a glória de quem? É a glória de Deus que eles estão buscando? Não, né? Então, as pessoas estão buscando esses milagres hoje em dia, coisas que redundem na própria glória, né? Isso contraria o espírito do verdadeiro evangelho, apontar para o Senhor Jesus Cristo. O milagre que Ele fez na minha vida e na sua vida tem que ser testemunhado, tem que levar à conversão de outras pessoas. É usado para trazer outras pessoas das trevas para a luz. Evangelizar por meio do seu lar pode ser um tremendo canal para que Jesus opere um milagre na vida do seu vizinho, amigo ou parente. Por isso, convide ou ofereça um estudo na casa de alguém, onde a água precisa ser transformada em vinho também. Amém? Que Deus assim nos ajude a lembrarmos desse exemplo, dessa manifestação da glória e do poder do Senhor e desses ensinamentos tão ricos que o Senhor nos traz. Obrigado, irmãos. Obrigada, presbítero Luiz, pela aula. Que Deus abençoe você e sua família. Bom, para a chamada das classes, vamos sair entoando o hino 367, irmãos. Ao som do instrumento, coloquemos em pé.
Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunimos todos afinal na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Já sem demora todos convém ir caminhando à glória do além. Cristo vos chama, quer vosso bem. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Vinde, meninos, Ele vos diz, quer receber-vos no bom país, quer conceder-vos vida feliz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Eis a chamada, vinde hoje a mim. Não há no mundo quem ame assim. Seu grande amor por vós não tem fim. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Bom, irmãos, hoje nós tivemos a participação de 64 participantes, né? Então, 15 a mais em relação à semana passada. Tendência que vai passando, né? O mês, acredito que vai aumentando, né? Esse número, que os irmãos estão retornando de férias, né? E temos dois visitantes pela primeira vez, né? Aqui o Felipe Morgado e a Júlia Morgado, né? Eles são da IPB do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu. O nosso irmão Enio vai estar entregando o cartãozinho para vocês. Seja muito bem-vindo, Felipe. Quando estiver por aqui, venha nos visitar. Deus abençoe você e sua família também, tá? Bom, à noite temos o nosso culto, né, às 19 horas. E, sem mais recados, eu chamo o nosso presbítero Luiz para fazer um encerramento. Obrigada a todos. Aos nossos visitantes, levem o nosso abraço para a igreja de lá. Quando retornarem, manda um abraço do nosso conselho e da nossa igreja para os irmãos de lá, tá bom? Prazer conosco aqui. Queridos, antes do encerramento, queremos só fazer algumas observações em relação ao último decreto. Já fomos questionados, né, por alguns. O último decreto da Prefeitura estabelece que a capacidade de 70% de ocupação deve ser respeitada, né, nos templos, nas igrejas, também entre outros lugares públicos. Pelo que nós temos visto, nosso conselho não se preocupou ainda em lançar a lista de novo lá no grupo, porque pelo que nós temos visto, não temos chegado a esse número ainda. Tá? Então, se a gente perceber que
tem vindo um número maior do que esse 70%, aí nós tomaremos outras providências. Mas o importante é que, independentemente disso, nós continuemos tomando os cuidados necessários. Não deixe sua máscara de lado, né? Sabemos, e aqueles que... Acho que está todo mundo muito bem acostumado já com a forma de uso das máscaras, os cuidados que tem que ter com as máscaras. Também procurem respeitar o distanciamento, justamente porque não está vindo todo mundo, dá para ficar um pouquinho, né? Dá para dar uma certa distância. E principalmente a questão de higienização das mãos também. Nós temos sempre o álcool, nossos diáconos têm cuidado para que não falte o álcool ali na entrada. Procure andar sempre com o seu também. E todos os outros cuidados, né? A higienização das mãos aí, mas todos os outros cuidados também que são necessários. Não deixem de lado, por favor. Tá? Isso é zelo não apenas com a sua vida, mas também demonstra amor pelo próximo. Ok? Nós sabemos que estamos vivendo um momento aí em que a situação está se agravando novamente. E nós não queremos chegar num ponto em que a gente tenha, de novo, né, que fazer a transmissão apenas online ou limitar demais o número de pessoas. E isso depende de cada um de nós. A contribuição de cada um de nós vai ser importante para que a gente não chegue nesse ponto novamente. E oração. Muita oração. Amém? Vamos colocar em pé, então, para nós orarmos e irmos para os nossos lares. Ó Pai, que maravilha estar na Tua presença, Senhor, que maravilha, ó Deus, conhecermos um pouco da Tua palavra, conhecermos mais da Tua vontade. Nós te agradecemos porque isso é bênção do Senhor, é graça para as nossas vidas, podermos estar reunidos aqui em comunhão com os irmãos, desfrutarmos, ó Deus, dessa comunhão e da palavra também. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor nos concedeu nessa bela manhã, ó Pai. Que as orações voltem para os lares cheios de alegria, que os nossos corações, Senhor Deus, estejam nesse momento regozijando, ó Pai, por tudo que passamos aqui, e que o nosso dia seja na Tua presença, ó Deus, que o nosso culto a Ti permaneça, ó Deus, que o Senhor nos ajude para que assim seja. Que o Senhor abençoe aqueles que estão em viagem também, ó Deus, os irmãos que estão ainda gozando do seu período, inclusive o reverendo Eliseu, que o Senhor abençoe o teu servo, ó Pai, guarde o teu servo e no momento certo traga-o de volta para nós, ó Deus, e que em tudo o seu nome seja engrandecido, na vida dele, irmãos que estão em viagem e também nós que estamos aqui. Nos abençoa, Senhor Deus, e nos guarda e nos permite estarmos aqui novamente à noite para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, ó Deus. Amém. Um ótimo domingo a todos, irmãos.